A destilação a vácuo é uma técnica experimental empregada em separação de mistura com temperatura de ebulição elevadas. Tá? Você sabe disso. Que é o que se eu faço vácuo, eu consigo minimizar a temperatura de ebulição. Na figura é apresentado um esquema de uma aparelhagem de destilação a vácuo, na qual se emprega uma bomba de vácuo convencional que mantém a pressão no interior de um sistema em cerca de 0,3 atm. Beleza, tá ali, bonitinho. Na tabela são apresentadas informações da temperatura de ebulição do álcool isobutílico em diferentes condições de pressão. Cara, repara que o ponto de ebulição dele decresce com a pressão. Tá? Isso aqui eu quero até explicar para vocês. A pressão de vapor, tá? Ou melhor, a definição melhor de temperatura de ebulição é uma definição muito legal. O que é ebulição, na verdade? Né? Como é que eu definiria ebulição de um jeito mais interessante? Porque ebulição não é um valor de temperatura fixo. Porque a cada altitude você não vai mudar a ebulição da água, por exemplo. Ebulição é a temperatura na qual a pressão de vapor se iguala à pressão externa. Só isso. Então, varia por esse motivo. Então, se eu pegar aqui e fizer um mini gráfico, só para te mostrar, da pressão de vapor versus a temperatura de ebulição, o que vai acontecer, né? Melhor fazer o contrário aqui. Vai fazer assim mesmo. Pressão de vapor, temperatura de ebulição. Se eu aumentar, deixa eu pegar aqui, se eu aumentar a minha temperatura, eu vou aumentar a pressão de vapor sempre. Então, para igualar a pressão atmosférica, eu vou ter valores maiores. A pressão de vapor de qualquer solvente é proporcional à temperatura de maneira exponencial. Beleza? Então, eu vejo um indício disso aqui. Aí ele continua. Na purificação do álcool isobutílico por destilação a vácuo, a pressão de vapor do líquido na temperatura em que ocorre a sua ebulição, que é 0,3, é sua pressão de vapor na temperatura de ebulição em condições... Então vamos lá. A pressão de vapor do líquido na temperatura em que ocorre a sua ebulição, que vai ser 82 graus na verdade, né? É mais baixa que a sua pressão de vapor na temperatura de ebulição em condição de pressão atm. Então, óbvio, porque quanto menor a pressão externa, menor vai ser a temperatura de ebulição. Então aqui tem que ser mais baixa do que, tá? Aqui tem que ser letra A, mais baixa do que A. Ou letra D, mais baixa do que A, tá? A condensação, segunda parte, do vapor de álcool isobutílico no condensador ocorre em temperatura... Bom, ele vai ebulir. Se ele vai condensar e ali também tem uma pressão mais baixa, a hora de condensar também vai acontecer a temperatura mais baixa, não mais alta, porque a pressão diminuiu para todo o sistema. Se para ebulir a temperatura é menor, lembra que aí o pessoal se perde. Ebulição e condensação são processos opostos. Se para ebulir é 82, para condensar 82 também. 80 e alguma coisa, sei lá. Então, abaixa para os dois lados. E aí o pessoal se confunde. Tipo assim, não, mas se aumentou de um lado, diminui do outro. Não, é o mesmo processo, só que em caminhos, em rotas diferentes. Tá? Então a letra A seria o correto. Pensando na análise da tabela que ele me deu. E o mais perigoso que eu diria é pensando que a condensação é simplesmente fenômeno oposto da ebulição, no caso, que é a vaporização aqui, né? E você teria que só olhar que se todo o sistema está sob pressão menor, a temperatura da condensação também seria menor, tá? E aí seria o ponto chave para entender a questão. Letra A nessa questão fofa.